Você está no canal Devi Filosófico. Eu me chamo Renan Esteves e no vídeo de hoje eu vou apresentar o principal argumento antirrealista. Ou seja, esse é um argumento que vai contra a ideia, a tese proposta pela posição do realismo científico, segundo a qual as nossas melhores teorias científicas são verdadeiras, ou pelo menos aproximadamente verdadeiras, em relação ao mundo. No vídeo anterior, eu apresentei para vocês o argumento do milagre, que é o principal argumento a favor do realismo. Porém, esse argumento, após ter sido apresentado por Hilary Putnam, no seu artigo de 75, foi alvo de várias críticas. Então, diferentes filósofos criticaram esse argumento, buscando demonstrar que, na verdade, ele não era suficiente para defender essa ideia do realismo científico. E, dentre esses filósofos, nós temos Larry Laudan, que é um filósofo norte-americano, que desenvolveu vários trabalhos dentro da área da filosofia da ciência, e ele, em 1981, escreveu um artigo que nós podemos traduzir o título do seguinte modo: uma confutação ou uma refutação do realismo convergente. Nesse artigo, Larry Laudan vai primeiro apresentar o que ele considera, o que ele chama de realismo científico convergente, que nós podemos compreender com aquela visão realista de Hilary Putnam, segundo a qual as nossas melhores teorias científicas são aproximadamente verdadeiras e os seus termos teóricos referem a entidades que existem no mundo. E, além disso, ele apresenta a defesa que foi proposta por Putnam a partir daquela perspectiva do argumento do milagre. E, ao final, ele vai desenvolver uma argumentação contra o realismo, contra esse realismo científico. E Larry Laudan vai ter vários argumentos contra o realismo científico que ele vai apresentar nesse artigo. Porém, aquele argumento que ficou mais conhecido foi a chamada indução pessimista. Aqui nós temos na imagem o resumo do seu artigo, e eu sublinhei em vermelho uma epígrafe que ele coloca, em que ele coloca o enunciado do argumento do milagre. Traduzindo, o argumento positivo para o realismo é que ele é a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre. Putnam, 75. Então aqui nós percebemos que Larry Laudan já mostra que esse vai ser um argumento que ele vai criticar. Que querendo ou não, esse seu texto é uma resposta a essa estratégia realista de defesa da tese realista. E a crítica de Larry Laudan vai ser uma crítica baseada, sobretudo, na história da ciência. E ele vai partir da perspectiva apresentada por Putnam, segundo a qual o realismo ele seria uma hipótese empírica. Então, Hilary Putnam fala o seguinte: se o realismo é uma explicação deste fato, do fato do sucesso da ciência, então o realismo em si mesmo deve ser uma hipótese científica central. E os realistas frequentemente adotaram esta ideia e proclamaram que o realismo é uma hipótese empírica. Então, Putnam aqui vai considerar que os realistas eles consideram essa explicação deles como uma hipótese empírica, isto é, uma hipótese que se refere a algo da experiência, a algo da realidade. E sendo assim, a crítica de Larry Laudan
vai considerar que nós podemos, então, já que o realismo é uma hipótese empírica, verificar ou até refutar essa hipótese a partir da experiência. Então, ele vai fazer isso, vai buscar fazer isso, de algum modo, a partir da história da ciência. Mas, antes de nós explicarmos o que é a indução pessimista, é importante nós sabermos primeiro o que é a indução. Então, a indução é essa forma de raciocínio em que se realiza uma generalização a partir de premissas particulares. Então, a indução acontece quando você possui, podemos pensar assim, quando você possui crenças individuais, particulares, e a partir delas você faz uma conclusão geral, universal. Como exemplo, nós temos esse caso. Imagine que você viajou para um lugar onde tinham vários cisnes, mas todos eles eram brancos. Então você vai ter essa crença. Alguns cisnes são brancos. Então, e se a partir disso você conclui, logo, todos os cisnes são brancos, de alguns para todos, você está realizando uma indução. Esse raciocínio que a partir de alguns casos você conclui uma conclusão geral para todos. E como é que isso acontece no caso de Larry Laudan? Geralmente, os autores vão dizer que Laudan ele vai, a partir de alguns casos da história da ciência, de teorias que eram bem-sucedidas e depois se mostraram falsas, concluir que as nossas teorias atuais, elas também terão o mesmo destino. Mesmo sendo bem-sucedidas em explicar e prever os fenômenos naturais, elas em algum momento também vão se mostrar falsas. No artigo de 1981, Larry Laudan apresenta uma lista de teorias que elas foram em algum momento da história da ciência aceitas pelos cientistas, mas depois foram rejeitadas, foram descartadas como falsas à luz de novas teorias. Nós temos, por exemplo, o caso da teoria do flogisto, da química, e da teoria do calórico. A teoria do calórico buscava explicar como acontecia o fenômeno do calor. E os cientistas diziam que existia uma substância chamada calórico, que era transmitida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Porém, à luz das teorias que se sucederam, na verdade, considerou-se que não existia esse calórico. E os cientistas subsequentes apresentaram uma nova explicação para esse fenômeno do calor. Porém, durante um certo tempo, essa teoria foi aceita. Então, a teoria ela dava uma explicação do fenômeno, dizendo que existia essa entidade, essa substância do calórico. Mas depois essa teoria foi rejeitada. E aquela entidade que ela dizia que existia no mundo, na verdade, não existia. E nós também temos esses exemplos da teoria do éter. Também se falava na existência de um éter, mas depois se descartou essa ideia. Então, a partir dessa lista de teorias bem-sucedidas do passado, que se mostraram falsas, geralmente se considera que Laudan, na sua argumentação, realizou esse passo. A partir desses casos, ele conclui que as teorias atualmente bem-sucedidas provavelmente se mostrarão falsas. Essa é a indução pessimista. E essa indução pessimista, ela recebeu a crítica do filósofo Jared Lapin, que em seu livro de 1997 vai propor um novo critério para o realista
se comprometer com a verdade de uma teoria, que são as chamadas novas predições. Segundo Lapin, uma teoria exibe a novidade preditiva quando é capaz de prever fenômenos que anteriormente eram desconhecidos. Nós temos, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, o caso da teoria da relatividade de Einstein, que previu fenômenos naturais que antes eram desconhecidos, antes da teoria, como os buracos negros e as ondas gravitacionais. Segundo Lapin, se uma teoria ela exibe a novidade preditiva, nós poderíamos sim, isso seria suficiente para nos comprometermos com a verdade parcial da teoria. Porque como é que uma teoria seria capaz de exibir tamanho sucesso se ela não tivesse, de algum modo, uma correspondência com o mundo, como as coisas são? E, a partir desse critério, Lapin vai descartar a maioria das teorias da lista de Laudan, porque elas, em sua maioria, não exibem essa novidade preditiva. Sendo assim, a indução pessimista fica enfraquecida e não se pode concluir que as teorias atuais provavelmente são falsas. Porém, essa resposta de Lapin, ela também sofreu críticas do lado antirrealista. Timothy Lyons, em seu artigo de 2002, ele vai apresentar uma lista de casos da história da ciência de teorias que exibiram novas predições, mas também, apesar disso, se mostraram falsas. Por exemplo, o caso da mecânica newtoniana, que ela foi rejeitada teoricamente, substituída em sua descrição do mundo pela teoria de Einstein no século XX, mas que, apesar disso, ela previu, através dela se previu a existência do planeta Netuno. E, além disso, em 2013, Peter Vickers vai escrever um artigo em que ele vai apresentar 20 casos de novas predições que vieram de teorias que foram posteriormente rejeitadas como falsas. Ele apresenta, como exemplo, o modelo atômico de Bohr, que foi capaz de realizar uma nova predição, e a teoria da matriz S da física de partículas, que foi capaz de prever a existência de uma nova partícula. E esses casos, eles acabam mostrando, segundo esses autores, que esse critério das novas predições ainda não é um critério suficiente para se comprometer com a verdade de uma teoria. Porque se nós temos casos de teorias com novas predições que se mostraram falsas, ele acaba sendo insuficiente. Acaba não havendo uma relação necessária, ou talvez até provável, entre o sucesso novo de uma teoria em prever novos fenômenos e a sua verdade. Então é como se esses autores, Timothy Lyons e Peter Vickers, tivessem reforçado ainda mais, de algum modo, a ideia que vem da indução pessimista. Ou pelo menos essa ideia de retirar a relação entre o sucesso de uma teoria e a sua verdade em corresponder com o mundo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se desejar acompanhar meus conteúdos, se inscreva no canal e até a próxima.